Bom, vocês viram que é bem interessante, é um vídeo bem feito, fácil compreensão, e esse é mais ou menos a estrutura do PPA, pelo menos como deveria ser. Eu já disse que no governo federal, até o projeto mesmo, a lei do PPA, é de muito mais fácil entendimento do que se a gente pegar as leis dos municípios. Que você pega, às vezes você não consegue entender. Ué, mas qual é o planejamento? O que está aqui? Onde estão as diretrizes? Onde estão as metas que eu tenho que atingir? É um pouco mais difícil. Mas, falando do PPA então, ele tem que ser a integração entre o plano diretor e o plano de governo. Então, eu vou pegar o meu PPA, tem o plano diretor, tem o plano de governo que o candidato a prefeito fez, foi eleito, e ele vai elaborar o PPA. O que tem que ter lá? Que nós chamamos de DOM, diretrizes, objetivos e metas. Quais são as diretrizes para o planejamento de 4 anos? Quais são os objetivos que eu quero alcançar? E quais são as metas que eu também vou buscar? Ele também vai estar dividido entre programas e ações. E dentro de ações, projetos e atividades. O PPA, ele estima os gastos com programas e ações. E também vai colocar os resultados a serem alcançados. Vamos falar dessa questão da estimativa de gasto. Vamos imaginar que no plano diretor fala, uma das diretrizes é levar educação para todas as crianças do município. E eu vou verificar, lá no plano de governo, eu verifiquei que, olha, eu preciso construir escolas. Quando eu trouxer isso para o PPA, vamos dizer que eu vou construir 2 escolas durante o período de 4 anos. Quanto que eu vou gastar para construir essa escola? Eu vou começar a construção no 2º ano de mandato do prefeito, que é o 1º ano do PPA. Então eu vou estimar que eu vou gastar mais ou menos para construir essa escola 5 milhões de reais. Então no PPA eu vou estar lá, construção de uma escola, valor 5 milhões de reais. No 3º ano eu vou construir a 2ª escola. O 3º ano do PPA é o último ano de mandato do prefeito. E eu vou construir essa escola, eu estou estimando que essa é uma escola um pouco maior, eu vou gastar 10 milhões de reais. Eu tenho estimativa. Pode acontecer, quando eu chegar no 3º ano do PPA, essa estimativa de 10 milhões, na realidade, por conta de inflação, por conta de outros valores, ou até na hora de fazer mesmo o projeto, elaborar o projeto de construção, eu vou ver que ao invés de 10, eu vou gastar 12 milhões de reais. Então, por isso que é uma estimativa, eu vou estimar o gasto. Quando eu for fazer mesmo a LDO à LOA, eu vou verificar qual o valor. Aí eu vou ter que mudar o meu PPA, de 10 vou passar para 12, e vou orçar, vou pôr no orçamento a dotação orçamentária de 12 milhões de reais para a construção da escola. Então, por isso que é uma estimativa. Os valores podem mudar, principalmente por conta de inflação, por conta de novas tecnologias. Às vezes o valor que estava orçado em 10 pode cair, e por isso que é uma estimativa de gasto. No PPA, eu vou estimar o gasto, eu não vou fixar despesas. Depois, a lei de diretriz orçamentária. A LDO deve ser elaborada anualmente. Todo ano eu tenho a LDO. Ela deve o quê? Respeitar as diretrizes, objetivos e metas, o DOM, que está onde? No PPA. Ela contém as diretrizes para a elaboração da LOA. A lei de diretriz orçamentária, como o próprio nome diz, eu vou trazer quais são as diretrizes que eu vou utilizar para a confecção da lei orçamentária anual. Eu também, na LDO, eu estimo os gastos. Olha, estou fazendo a LDO para trazer as diretrizes orçamentárias da lei orçamentária para valer, vamos dizer, para o 3º ano de mandato do prefeito que eu tenho no PPA, a construção de uma escola. Então, eu vou estimar que eu vou gastar, eu fiz lá os cálculos, eu vou estimar que vou gastar 11 milhões de reais. No PPA estava 10, eu fiz toda a estimativa e cheguei em 11 milhões de reais. Vou colocar na LDO que eu vou gastar 11 milhões de reais para a construção de determinada escola que está previsto no PPA. Então, eu não vou estabelecer dotação orçamentária. Eu não vou fixar a despesa em 11 milhões de reais. Isso vai ser feito aonde? Lá na LOA. Tem um aspecto importante da LDO também. É na LDO que eu vou autorizar a abertura de crédito adicional mediante decreto. Eu vou fixar o índice. O que é isso? Vamos relembrar aqui para a gente entender bem.
Primeiro, o que é crédito adicional? É a alteração de dotação orçamentária como criação de nova rubrica ou ampliação do valor de uma existente. Rubrica é a designação de uma classificação orçamentária. Eu também posso criar uma nova dotação orçamentária ou eu posso ampliar uma existente. Então, crédito adicional é o seguinte: o que é dotação orçamentária mesmo? Autorização do Poder Legislativo para o Poder Executivo fazer uma despesa. E isso a gente chama de rubrica. Daí tem os números, que se você pegar a orçamentária, você vai ver quais são os números lá. O que acontece? Como é uma autorização legislativa, todas as vezes que o Poder Executivo precisa... Olha, eu coloquei na lei orçamentária aqui que eu ia gastar 50 milhões com gasto pessoal, mas chegou agora no final do ano, eu vi que eu tenho que gastar 52 milhões. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal pedindo uma autorização para suplementar essa dotação orçamentária, ou eu posso usar a criação de um crédito adicional com base no decreto do Poder Executivo. Isso que eu vou fixar, esse índice que eu vou fixar, até quanto do orçamento eu posso fazer essas alterações sem pedir autorização do Poder Legislativo. Recapitulando, a regra é, eu preciso sempre ter uma autorização do Poder Legislativo para poder remanejar as dotações orçamentárias. A exceção, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai fixar um índice 10%, 15%, 20% do orçamento, cada município trata de um jeito, para o Poder Executivo fazer esse remanejamento sem a necessidade de pedir autorização do município. O que eu gosto de falar é ter cuidado. Se eu coloco 40% de possibilidade de remanejamento, a gente está dando o que eu chamo de um cheque em branco para o prefeito. Olha, o prefeito pode remanejar 40% do orçamento. É muita coisa. Então, ficar entre 10%, 15%, até 20%, 20% eu já acho muito, é razoável. Porque senão o prefeito vai poder mexer no orçamento sem ter o consentimento dos vereadores. E os créditos adicionais são de 3 espécies. Crédito adicional especial, extraordinário e suplementar. O especial é o tipo de crédito adicional destinado a despesas para os quais não haja dotação orçamentária específica na lei orçamentária anual. Então, eu não tenho uma dotação, eu vou criar uma dotação específica. Então, para o crédito adicional especial, eu sempre vou precisar de aprovação legislativa. Olha, o prefeito vai receber uma verba de determinado deputado ou vai receber uma verba do governo federal e eu não tenho uma dotação específica para receber aquela verba. O que eu vou fazer? Vou mandar para a Câmara Municipal um projeto de lei solicitando a abertura de um crédito adicional especial para receber isso. Aí vai obrigatoriamente passar pela Câmara Municipal e ela vai votar esse projeto de lei. Sempre então, crédito adicional não tem dotação orçamentária específica, precisa necessariamente de votação, aprovação da Câmara Municipal. A outra espécie de crédito adicional é o crédito adicional extraordinário. É o tipo de crédito adicional destinado ao atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis, como as decorrentes de guerra, subversão interna ou calamidade pública. Ou seja, são créditos adicionais mais difíceis de acontecer. Você poder pensar até que, por exemplo, quando nós tivemos a calamidade pública do combate à Covid, poderiam ser abertos créditos adicionais extraordinários com base nessa calamidade. E você vai ver que é aberto sempre por decreto do Executivo. E por que isso? Por se tratar de fatos extraordinários e urgentes, né, demandam uma urgência na abertura do crédito, ele não vai precisar da Câmara Municipal, vai ser feito apenas por decreto do Executivo. Mas, como eu falei, são raros, mais difíceis de acontecer, mais difíceis até da gente ver no dia a dia da Câmara Municipal ou da Prefeitura. Depois, o último é o crédito adicional suplementar, que é aquele que nós vemos mais frequentemente nas câmaras municipais e nas prefeituras. É o tipo de crédito adicional destinado a ampliar, reforçar o valor constante
de uma dotação orçamentária existente na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Ou seja, existe uma dotação específica, orçamentária específica. Eu vou ampliar essa dotação através do quê? Eu vou anular uma outra dotação e vou ampliar essa dotação específica, existente. E vai ser feito por decreto do Executivo ou autorização legislativa. Um exemplo, vamos dizer que eu orcei lá os 50 milhões de reais com gastos com pessoal. Aí chega no final do ano, eu vou ver que vão faltar 2 milhões ainda para eu pagar 13º e eu preciso suplementar de alguma forma essa dotação orçamentária. E eu verifico, por exemplo, uma dotação orçamentária para gastos, para eu contratar pessoas jurídicas, serviços de terceiros de pessoas jurídicas, tem valores sobrando lá que eu ainda não, aquela despesa não foi efetuada. O que eu vou fazer? Eu vou anular 2 milhões desse gasto com terceiro pessoa jurídica e vou suplementar, vou ampliar o gasto com pessoal. Como eu vou fazer isso? Através de um decreto do Executivo ou de uma autorização legislativa. Por que dos dois? Nós vimos então que a LDO vai fixar qual é o índice que eu posso fazer um remanejamento através de decreto do Executivo. Vamos dizer 15% desse orçamento hipotético de 300 milhões de reais. 15% de 300 milhões de reais dá 45 milhões. Então chegou lá no final do ano, a Prefeitura utilizou apenas 28 milhões, fez remanejamentos de 28 milhões e eu preciso suplementar apenas 2. O que o governo municipal vai fazer? Poder Executivo vai emitir um decreto executivo, tirando de uma dotação e ampliando a outra. Mas o que acontece geralmente no final do ano? Geralmente chega lá, não tem como pagar 10º, não tem dotação orçamentária, não foi feito vamos dizer, não foi elaborado um planejamento bem feito na Lei Orçamentária Anual e está faltando. Só que geralmente chega no final do ano, esses 45 milhões que poderiam ser feitos, esse remanejamento através de decreto do Executivo, já foi feito durante o ano e eu não tenho mais como fazer através de decreto. O que o prefeito tem que fazer? Mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal. Vocês que trabalham em Câmara Municipal sabem que acontece muito isso. Chega lá, às vezes entre o Natal e o Réveillon, vem aquela convocação extraordinária da Câmara Municipal para votar um processo de abertura de crédito adicional suplementar. O vereador adora isso, né? Aí tem que sair lá da sua casa no dia 28 de dezembro e lá só para votar um projeto, porque não houve aí um planejamento bem feito, não se viu com uma antecedência que precisava suplementar, vamos dizer no caso, para fazer uma folha de pagamento ou alguma outra despesa que estava ali, só que não se viu que a dotação não ia dar. Isso é muito comum, vocês que trabalham em Câmara Municipal, você sabe melhor do que eu como isso acontece muito frequentemente. Então, o crédito adicional que está lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias é o crédito suplementar. O especial e extraordinário não vão entrar dentro desse índice, que geralmente fica entre 10% e 20%. Eu já vi Câmara Municipal colocar 30%, autorizar esse remanejamento por decreto em 30%. Eu acho muito dinheiro, desculpa, eu acho um índice muito grande para você mexer, você não vai conseguir acompanhar, você não vai verificar se o prefeito está cumprindo direito ao orçamento ou não, porque às vezes faz o decreto e não fica nem sabendo. Então, 10, 15, no máximo 20%, eu acho que está de bom tamanho colocar na LDO essa autorização, esse cheque aí, essa confiança no Poder Executivo para fazer o remanejamento. É importante? Eu acredito que sim, porque às vezes tem coisas que é só fazer um ajuste ali e você ter essa possibilidade de fazer por decreto é importante. Muito não pouco também não, acho que um 10, 15% está de bom tamanho. Bom, a última lei orçamentária, que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é a lei que se chama mais atenção, que se presta mais atenção. E por quê? Porque ela estima realmente as receitas e já fixa as despesas.
ela também vai ser elaborada anualmente, sempre para valer no ano seguinte. A gente tem que pensar isso. LDO e LOA sempre são feitas no ano e a LOA vai valer para o ano seguinte. Eu vou pensar no planejamento do ano seguinte. E vai ter que, logicamente, sempre respeitar os programas, ações e metas do PPA e também as diretrizes orçamentárias que estão na LDO para eu poder elaborar a LOA. E a lei orçamentária também tem audiência pública e ela é importante porque eu vou estimar as receitas, como eu já falei, mas eu vou fixar as despesas. Então, é ali que vai aparecer a dotação orçamentária. É ali que eu vou ver realmente qual é a autorização que a Câmara Municipal concedeu para o Poder Executivo no outro ano efetuar as despesas. A LOA é a última lei orçamentária desse sistema orçamentário. O PPA, que vai ser feito para 4 anos. A LDO tem que ser elaborada anualmente para eu dar as diretrizes orçamentárias para quê? Para eu elaborar a lei orçamentária anual, que vai valer sempre para o ano seguinte. Esse é o sistema orçamentário. Essa, em resumo, são as leis orçamentárias que são de grande importância no município. Elas integram o planejamento municipal que começa lá no plano diretor, vem para o plano de governo até chegar nas leis orçamentárias, PPA, LDO e a LOA. Eu acredito que se nós, quando eu falo nós, porque nós somos munícipes também, além de eu dar aqui esse treinamento para vocês, vocês trabalham na Câmara Municipal, todos nós moramos no município. E todos nós deveríamos e devemos participar desse esquema de planejamento municipal, participar das audiências públicas, verificar quando um prefeito, um candidato a prefeito apresenta seu plano de governo, se está em consonância com o plano diretor, para ir para as leis orçamentárias. Esse é o planejamento municipal ideal. Esse é o planejamento municipal realmente que nós, munícipes, gostaríamos de ver em nossos municípios. Nós sabemos que a realidade ainda não é essa, mas pode chegar com a ajuda de vocês que trabalham na Câmara Municipal, dos vereadores e principalmente nós, como munícipes, entendemos, participarmos e cobrarmos a participação, principalmente do vereador. Eu espero que vocês tenham gostado desse treinamento, que vocês realmente pensem bem sobre a importância do planejamento municipal. Nós começamos mostrando o que acontece quando não existe planejamento, estamos encerrando mostrando qual é o ideal do planejamento municipal. Então, até a próxima. Eu sei que é um tema árduo e eu vou deixar aqui para vocês o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, manda para mim, para a gente bater um papo e tirar todas as dúvidas. Grande abraço e até a próxima.